Hello, hello, hello. Muito bom dia para todos vocês. Um ótimo domingo. Espero que estejam todos bem. Hoje, domingo, 23 de julho, 11h26 da manhã. Acabei de colocar meu bebezinho para dormir e vim aqui dar uma olhadinha no mercado e acabar passando alguns pontos de vista para vocês da visão de Smart Money Concept, né? Vamos dar uma olhada nesse mercado juntos? Acho que tem bastante coisa interessante por aqui. E antes que a gente comece a falar de mercado, eu já vou pedir, se você não segue um canal, já se inscreve aí, deixa o seu like para dar uma ajuda para gente, o seu dislike se você não gostar, e um comentário do que você gostaria de ver mais por aqui, o que a gente poderia melhorar. Acho que seria bastante proveitoso para todos nós. Lembrando que a gente tem um Telegram 24 horas por dia, estamos online lá, eu, Clinton e todos os estagiários. Então, se você quiser um acompanhamento mais próximo, eu já entraria nesse Telegram aí, hein? Mas vamos lá falar de mercado. Cara, eu não sei se vocês assistiram o meu último, penúltimo vídeo, né? Falando do semanal do Bovespa, que eu tava triste, porque eu falei para todo mundo, nossa, eu queria tanto que o Bovespa conseguisse romper essa região aqui, pelo menos, porque a gente sabe que tem muita liquidez aqui nesse ponto, né? A gente sabe que precisa capturar essa liquidez antes de que o índice, de fato, consiga seguir o seu fluxo original. Mas só para dar uma recapitulada aqui para todo mundo, vou até abrir aqui o Point Fix. Sei que vocês gostam da ferramenta, né? Cadê? Aqui. Para a gente poder desenhar um pouquinho melhor e poder ilustrar o que está acontecendo, né? Desde então, meados de não sei quantos anos atrás, lá de 2018, nossa senhora, a gente já sabia que o Bovespa queria ir para cima. Isso aqui são topos e fundos ascendentes. O preço rompe aqui, é lógico que a gente não vai poder comprar, a gente tem que esperar uma mitigação do movimento, que é isso que aconteceu aqui, é uma onda que não é tão clara, né? Até que ele chegue no ponto que é razoável de suporte, que é onde ele chegou aqui. Não sei se aqui é o ponto de parada principal do preço para ele continuar rompendo esse último topo aqui. O que eu sei é o seguinte: o preço aqui deu uma parada na queda, parece estar fazendo topos e fundos ascendentes. Gostaria de buscar isso aqui, mas pode acontecer de que ele, se ele não conseguir romper essa região aqui também, ele continue mitigando até o próximo ponto de suporte, que seria esse aqui, e por aí vai. Né? Até que ele tenha toda a liquidez possível para de fato conseguir romper essa região, beleza? Então tá. O que a gente está vendo aqui? A gente chegou até esse ponto de suporte aqui. Esse ponto de suporte aqui. Fizemos o order block 2.0, né? Que é aquele propulsion block, que é um order block dentro do outro, porque ele teoricamente já capturou a liquidez daquele anterior. Veio aqui até a região dos 50%, né? E agora ele está pronto e tentando romper essa região. Vai romper? Não sei. O meu ponto é, que eu até falei para vocês na última vez, gostaria muito que rompesse e aí sim ele fechasse acima da região, depois fechasse abaixo da região, para que quando ele perdesse essa mínima, eu estaria muito tranquila e muito otimista com uma venda nessa região. E aí essa venda ela buscaria primeiramente este ponto, segundamente este ponto, para aí sim, se ele passar essas duas etapas, né, o mercado é de degrau em degrau que ele vai vencendo, ele perde esse último fundo, e aí a gente veria se aconteceria uma manipulação, ou se ele poderia passar para o degrau de baixo, né? Caindo do jeito que estava caindo ali, tava muito, nossa, que droga, né? Ele nem capturou essa liquidez que está tão próxima aqui. Ponto é, eu teria uma outra visão, caso ele não conseguisse capturar, que isso aqui seria, ó, eu tenho este order block e ele acabou criando este outro order block aqui. E neste outro order block, a gente chegou até os 50% daqui dessa região, que foi neste ponto, e estamos, quem é entrada de risco, né, estaria vendido nesse ponto aqui, com o stop acima dessa região,
e caso stop essa galera, isso vai até impulsionar o índice, o Bovespa, para que ele possa fazer a manipulação aqui em cima, que aí fecharia acima e depois a gente veria se o vendedor apareceria para fechar abaixo, né? Enquanto isso, o que, que a gente consegue ver claramente que é isso aqui? Isso aqui é o que para todos nós? É uma base, que eu não sei ainda se é uma base que vai ser rompida para cima, e aí no caso eu teria um rally, base, rally, ou se é uma base que vai ser rompida para baixo, que aí seria um rally, base, distribuição, no caso, para cair, certo? Eu tenho que esperar o preço realmente me mostrar para onde ele quer ir. O que eu sei é, aqui, essa região, eu tenho defesa clara dos compradores. E nessa região de cima, eu tenho uma defesa de vendedores. Se isso aqui romper, o que, que o vendedor poderia estar fazendo? Ele poderia estar tirando o pé do acelerador, botando os compradores na jogada, fingindo que ele morreu, desapareceu. E aí ele faria o quê? O preço médio nessa região para manipular e depois ele sim conseguir fazer com que tudo caísse, né? No diário, essa base fica muito mais clara, né? A gente consegue ver claramente a consolidação aqui. E aí, se eu for olhar isso aqui como uma consolidação, e eu tenho um trade que eu sei que está num ponto muito mais caro para eu vender, um ponto muito melhor para vender do que para comprar, porque aqui, sim, eu tenho compradores defendendo. Aqui é um ponto bacana para a gente comprar? Demais. Só que para mim é caro, né? Se eu comprasse aqui, eu tinha que estar realizando aqui no topo. Não posso arriscar em vender lá em cima. Eu tenho que esperar o preço desenrolar, vir no ponto mais barato. Às vezes, quem sabe, ele vir nessa região aqui, aqui de baixo, ou então até mesmo nesse pavio, que seriam regiões um pouco mais baratas para comprar. A gente sempre tem que lembrar o seguinte: se eu tenho uma perna de propulsão, qual que é a minha perna de propulsão aqui, gente? Essa é a pernada de propulsão, certo? Ela cortou essa última estrutura, ela quebrou essa última estrutura. Se eu tenho essa pernada de propulsão, o que, que eu vou fazer? É já aula nossa há muito tempo. Eu vou desenhar a estrutura de 0 a 100. Deixa eu tirar isso aqui para não confundir vocês. Eu vou desenhar a estrutura de 0 a 100. Tudo que está acima de 50% eu vou vender, porque é região de prêmio. Tudo que está abaixo de 50% eu vou comprar, porque é região de desconto, tá? Enquanto eu não tiver nenhum rompimento dessa estrutura aqui, eu não tenho uma nova perna de prêmio desconto para poder estar desenhando aqui para vocês visualizarem o que é um ponto mais caro e um ponto mais barato. O que eu tenho aqui é uma formação de uma base, que é uma estrutura sim. Aqui é o nível chave, não tenho ainda um choque, certo? Desenhando de 0 a 100 aqui, se eu tomar como princípio essa base, eu tô acima de 50%. Então tem que procurar vender. Eu não posso comprar aqui. Igual você opera um retângulo comum. Vendo na parte de cima, compro na parte de baixo. Não tem segredo, tá? Não tem segredo. Logicamente, o melhor dos mundos para mim seria ele tentar pelo menos manipular essa região aqui. Ele tá chegando muito perto. Se eu descer por acaso pelos 60 minutos, para ver o que tá acontecendo aqui, nos 60 minutos, eu tô chegando no ponto mais interessante que eu tenho. Isso aqui é um order block muito forte. Vocês concordam? Esse dojizinho aqui, esse carinha piquitito aqui, porque olha o desequilíbrio que ele gerou, o imbalance que ele gerou, o fair value gap que ele gerou depois que bateu no preço aqui. Inclusive, ele foi o responsável por quebrar essa estrutura aqui, fazendo esse movimento aqui, de zigue-zague descendente, certo? Então, eu tô chegando no ponto mais bacana para eu poder vender. Mas, Ariane, se for buscar lá em cima, não vai te stopar? Vai, stop faz parte da vida, gente. Só não toma stop quem não opera. Meu detalhe é, eu já cheguei nos 50% do order block. Então, quem opera risco, tá vendido desde esse ponto aqui. O stop lá em cima. Ainda não estopou essa galera. Ainda caso faça um fecho fora, fecho dentro aqui em cima, e perder essa mínima, eu sou parceira de venda também dos 60 minutos, que é para um swing trade, tá? Logicamente, a gente tem que ter muita atenção nessa barra forte aqui que foi feita,
Por isso que a gente sempre fala para vocês nos nossos vídeos aí, que vocês vão encontrar abaixo, que depois de um movimento muito forte e amplo como esse, o mais conservador seria esperar a formação de uma nova estrutura, e aí eu espero a manipulação acima aqui dessa estrutura, que é o Spring. Tem um vídeo do Clinton aí no canal, tá? Então, para a próxima semana, o que, que eu espero do Ibovespa? Quem já está vendido nos 50%, já chegou a tocar, de fato, 50%? Cara, nem chegou a tocar os 50%, então. A gente teria que esperar pelo menos o toque dos 50% para o cara do risco entrar. Caso você não seja pessoa do risco, porque você está esperando uma manipulação acima, então você tem que esperar fechar acima dessa região aqui, que eu tenho das máximas anteriores, tá? De 120, 374. Fechando abaixo e perdendo a mínima, eu posso vender. Primeira parcial, com certeza seria na base desse retângulo, para você tentar buscar, no mínimo, este ponto aqui. Lembrando que como foi feito um forte impulso de movimento, eu tenho esse displacement aqui, né? Então, eu tenho um Fair Value Gap nessa região. Vou pintar para vocês. Ok. E eu tenho um outro piquetito aqui. Por que falando tanto de Bovespa e não do índice? Porque a gente tem que lembrar que quem desenha o nosso índice é o próprio Bovespa. A gente tem que olhar sempre os dois juntos, tem que estar na tela ao lado. Então aqui pode ser um ponto de parada do preço e aqui um segundo ponto de parada, mas com ao final aqui, tá? Neste último ponto de interesse que a gente teria. Então, para replicar para o próprio índice futuro, o que, que eu tenho aqui no índice futuro? No índice futuro eu tenho um cenário um pouco diferente, tá? Porque no Ibovespa, enquanto eu já cheguei no último order block, no índice futuro, eu ainda nem cheguei na região mais bacana para poder vender. Eu ainda tenho espaço para subir para cima. Olha o Ibov aqui. Olha aqui. Eu já estou aqui em cima. Então, a venda que você for fazer, você está fazendo com base no Ibovespa, não no índice futuro. E não tem problema, tá? Eu gosto, logicamente, quando eles estão na mesma região, mas se o índice não chegar até aqui, eu venderia pelo Ibovespa se ele pudesse acionar esse trade. Aqui no próprio índice Ibovespa, no próprio índice futuro, o que, que a gente tem? A gente teve o rompimento aqui. Ó, zigue-zague, rompi essa região do choque aqui, voltei para fazer uma entrada de confirmação, ó, sinalizei que eu quero ir embora, volto para a entrada de confirmação, que é o meu antigo doji, e quebra a primeira estrutura. Então, tem topos ascendentes e fundos ascendentes. Depois que eu rompi essa estrutura, eu volto até um ponto mais barato, e a gente teria um order block aqui uns 15 minutos. Mais fácil de ver. Esse order block aqui. Vou pegar desde esse pavio até esse carinha aqui, tá? O primeiro toque já replicou. O segundo toque, que ele, de fato, aqui que ele fechou abaixo, fechou acima, a entrada seria aqui. E agora é onde ele está indo embora, quebrando estruturas ascendentes para cima. 15 minutos está para cima, 5 minutos está para cima, 60 minutos está para cima. Todos os tempos gráficos estão para cima. O único que não está para cima é o 240. Porque a gente teve a quebra do último. Ó, vou pegar aqui. Será que não tá? Vou medir para ver se o que leve virou choque. O meu último choque estava aqui, certo? E ele rompeu. Não, não atingiu 50% aqui nunca. Para atingir 50%, ele teria que vir até. Opa! 50%, ele teria que vir até pelo menos 119. Ele tá indo agora buscar. Isso aqui vai virar choque em breve. E aí todos os tempos gráficos vão estar para cima, tá? Aqui o que ele tinha feito? Rompeu esse choque, que era essa região, com este movimento, voltou até o ponto mais barato, este ponto aqui, e agora sim, rompeu a última estrutura, aqui, tá? E aí aqui a gente conseguiria determinar claramente que seria
topos e fundos ascendentes. Veja, topo, fundo, topo mais alto. Fundos mais altos, topos mais altos, estou virando o meu tempo gráfico para alto também. E isso só vai fazer com que eu pense o seguinte, cara, qualquer recuo eu tenho que buscar com uma compra. Não é em qualquer lugar, em pontos de estratégia, em pontos de interesse, que é o famoso POI que a gente fala, né? E quando chegasse aqui nessa região, a gente poderia tentar uma venda, porque esse é o último topo importante daquela estrutura que estava se formando aqui, né? A estrutura que está se formando aqui. Beleza? Então, para o cenário que eu tenho de Bovespa, já me autoriza no toque dos 50% para poder fazer essa venda de risco, ou para o mais conservador esperar eu fechar acima da região, abaixo, eu bato na venda aqui. Para o cenário de índice futuro, com certeza o melhor dos mundos seria ele chegar até essa região, mas eu já aceito essa região aqui como ponto possível de venda. Mas aí eu teria que filtrar pelo menos o order block ali, pelo menos para atingir 50%, stop aqui acima. Se estopar, aí eu poderia vender aqui em cima. Beleza? É isso. De dólar, o que temos aqui? Dólar no semanal, a gente já tinha conversado que eu tinha 2 pontos de parada do preço. O primeiro seria esse doji aqui. Eu sempre falo para vocês marcarem os dojis, porque eles são aqueles embates que claramente a gente tem uma força equilibrada entre a compra e a venda. Então, quem vence aquela região ali vai ter a memória que ele venceu aquele ponto, então ele vai brigar para não perder novamente a região. Então, o comprador que conseguiu ultrapassar este ponto aqui, ele vai ter uma memória muito clara de que, cara, eu já deixei ganhar esse ponto aqui, eu não vou perder de novo, não vou perder de novo. E aí, por isso que a gente espera algum tipo de ponto de parada de preço, que é o que ele está fazendo aqui, e para isso eu vou esperar uma manipulação no tempo gráfico menor. No diário eu não tive nada, eu só tive o 50% aqui da região. E quem pegou pelos 50% lá atrás pode ter se estopado com essa nesda aqui, né? Acontece, infelizmente, teria que reentrar. Então no diário eu tive isso, no 240 eu cheguei a fechar fora somente aqui. Fechei fora, fechei acima e o trade do 240 minutos está acionado aqui. Tá? Em cima de uma região de semanal. Semanal. Inclusive, se a gente vê que aqui começou a voltar a força compradora, a gente poderia tomar essa posição aqui, com stop aqui embaixo, buscando pelo menos essa região aqui, tá? Seria um trade plausível. É um trade contra fluxo, é um trade contra tendência, porque o dólar está claramente todas as pontas para baixo, mas eu estou em cima de um suporte semanal, eu tenho um sinal me dando aqui, eu tenho que seguir o meu operacional, tá? No 60 a gente também teve esse trade acionado, mas no 60 fechou abaixo aqui, fechou acima aqui, eu teria tomado essa posição bem aqui, com o stop aqui. Se a gente for medir nosso alvo e risco, sai, bebê. Meu alvo final de 2 para 1 estaria para cá, e alvo de liquidez estaria aqui nessa região, tá? Caso perca esse ponto, eu só poderia comprar dólar agora, falando de semanal, tá? Porque eu tô falando de trade longo. É trade para durar aí os próximos 6 meses. Eu marquei errado, marquei o outro de vermelho, né? Deixa eu até pintar aqui. Então só poderia voltar a pensar em compra de dólar aqui nessa região. Antes disso, no semanal, caso perca aqui, prefiro ficar de fora. Beleza? Então, isso dos principais. Vamos para o TradingView e vamos ver aqui o que a gente tem nos índices de fora. DXY, no semanal, a gente tinha falado há alguns dias que isso aqui o pessoal veria muito como um fundo duplo e compraria aqui no rompimento dessa região para chegar pelo menos até este ponto,
ou que sabe em quebrar essa estrutura. De fato, pegou todos os compradores aqui, chegou até o último order block, bateu na venda novamente. Agora, o que ele pode estar fazendo, tá? Isso aqui era um fundo que eu estava querendo colocar todos os compradores na jogada para estopar, consegui, fechei abaixo da região, fechei acima. Caso essa semana, qualquer dia da semana, rompa este candle aqui, ó. Deixa eu desenhar um pouquinho mais claro aqui. Aqui, tô recuperando uma gripe ainda, gente. Caso rompa essa região aqui, me aciona um trade para eu tentar buscar pelo menos essa região novamente aqui. Essa região novamente aqui, tá? É um trade que paga 2 para 1, é um trade bacana. Se esse trade do índice dólar, que é o DXY, evoluir, isso pode impulsionar nosso dólar para evoluir junto também, tá? Caso stop esse carinha aqui, a gente nunca falou sobre esse trade aqui, mas seria um possível trade de rompimento, tá? Porque ele vai estar estopando até o comprador aqui dessa região. E aí a gente buscaria pelo menos 1 para 1 dessa amplitude. Não gosto, não sou fã, mas é um trade viável. E caso rompa aqui, a gente poderia esperar uma primeira parada nessa região. Veja que o alvo é muito curto, né? E uma segunda parada nessa região. E aqui seria o ponto mais líquido e o alvo final desse trade, justamente porque ele vai quebrar essa última pernada aqui. Isso pelo semanal. Se eu for falar pelos 4 horas, para a gente ter mais segurança na operação, eu queria só marcar o último fundo aqui, peraí. Aqui. Pelos 4 horas, a gente teve o trade acionado bem aqui, né? Só que fica ruim se a gente tomar pelo 4 horas, justamente porque o alvo do 4 horas está bem aqui. Veja que o stop é desse tamanho. Opa, não é isso que eu quero. Tá certo? Você me confunda aqui? Tá certo agora. Meu espaço para ir no 2 para 1, aqui não tá. Eu gosto quando a gente fica firme. Cadê o risco retorno na ferramenta? Aqui. Veja que eu tenho um alvo só de 0,5 até ele poder tentar bater aqui e o preço vai dar um problema e a minha posição comprada está aqui. Para que eu pudesse ter algo plausível, teria que pelo menos vir até aqui, ó. 2,3, 2,6. Aqui. Até esse último ponto de liquidez. Ah, mas você não acha que vai, Ariane? Cara, pode até ir. Mas eu não tenho coragem de tomar esse risco aqui pelo 4 horas. Eu poderia tomar pelo semanal. Aí, ok. Eu sei que eu tô entrando num swing trade aí bem longo, de posição longa, de vários meses, tá? É uma região bacana para entrar? É, demais. Só que o que seria muito mais plausível fazer aqui, tentar fazer nessa região? Já que eu sei que o 4 horas tá numa manipulação, mas que ele tem um possível ponto de parada bem aqui, eu tentaria, na verdade, vender, porque o meu risco de retorno seria rápido e mais rápido. Meu ponto de entrada estaria já no toque desse carinha aqui, stop curtíssimo, bem aqui, stop curtíssimo, 0,11% para um alvo de 1,8, tá? Esse aqui seria um trade muito mais bacana. Não necessariamente você precisa sair aqui, você pode sair aqui, ó. Já seria um trade muito bacana para rolar. Até porque esse order block é forte, porque olha o imbalance que ele gerou. Estopando todos os outros caras. Todo mundo que comprou o fundo duplo. Muito bacana.
Vamos falar de S&P agora? S&P. Tinha falado para vocês alguns atrás que eu queria vender só quando ele realmente rompesse essa região aqui. De fato, ele conseguiu tocar, veio até a abertura. A abertura de doji, gente, para mim, é uma coisa que eu tomo como supra-sumo de importância. Se tiver até um fechou fora, fechou dentro dessa abertura, eu topo fazer. Eu gosto, eu vejo muito desse tipo de manipulação e acaba sendo um trade, uma operação muito assertiva para mim. Então, semanal, estou numa região já de venda. Aqui. Diário. Diário, já fechei acima, estou prestes a fechar abaixo. Caso rompa essa região aqui, a gente poderia estar pensando numa venda com alvo mínimo até este ponto aqui. Este ponto aqui. Tá? Por quê? Porque eu sei que o preço veio de topos e fundos ascendentes, o diário está para cima, o semanal está para cima. Não quer dizer, veja, não quer dizer que porque está para cima eu não posso vender. Eu posso vender em regiões de topos anteriores, certo? Porque é onde eu sei que teve vendedor atuando. Durante todo esse período aqui, algum player estava ganhando e lucrando com esse mercado, tá? O semanal agora que ele rompeu essa região aqui, ele tem topos e fundos que está se formando ascendentes, só que ele está numa região de venda. Então, por isso que me autoriza a vender, depois de uma manipulação, lógico. O seu stop dessa venda aqui estaria aqui em cima. Vamos ver, seria mais ou menos isso aqui, ó. Até essa abertura aqui. Seu stop. Você tem uma razão, risco retorno de 1,9. Bacaninha. Ok. Plausível o trade. Mas eu gostaria de descer o tempo gráfico, tentar pegar o trade num tempo gráfico menor. Veja que aqui o que já aconteceu. Eu já perdi essa região aqui, que poderia ser o meu nível-chave do 4 horas. Perdi neste ponto aqui. Fiz um movimento de, ó, quero ir para baixo. Pá. Volto até o meu último order block, que foi o responsável por essa região, pela perda dessa região, né? Que é esse cara aqui. Simplesmente toco na abertura dele, olha a importância. E agora eu tô no movimento que, se tudo der certo e a minha leitura estiver correta, agora a gente consegue perder esse último fundo, tá? Então a pessoa do 4 horas, ela pode ter entrado pela confirmação bem aqui, stop bem curtinho e o alvo aqui neste ponto, tá? Alvo do 4 horas, se ela quiser seguir para o diário, ela vai esperar ainda um pouco mais. Muito bacana esse trade. Nos 60 minutos deve ter até ficado um pouco mais claro a perda e a confirmação. Veja bem. Olha a estrutura sendo formada aqui. Perdi ela bem aqui. Pá. Voltei até o order block responsável pelo início dessa pernada, que é esse cara aqui. Esse cara aqui. Até dei a oportunidade de fechar acima, fechar abaixo, mas vender aqui eu já acho na cara do gol. Então eu pegaria pelos 50% do order block. E deu a venda e a pessoa está esperando finalizar a venda bem aqui. Se já não finalizou aqui, né? Stop muito curto, muito curto. Bacana. Bacana. Se o S&P for para baixo, isso pode incentivar até mesmo o nosso índice também para ir para baixo junto com o Ibovespa. Lembrando que o Ibovespa está num ponto excelente de venda. Vamos olhar aqui agora dólar. Dólar não, ouro. Não repara não, viu, gente? Eu tô já nas últimas, eu sinto contração a cada movimento brusco que eu faço. Ó, ponto de liquidez mais relevante aqui para mim é este pavio aqui, tá? Vou pegar essa região desses dois pavios. Tirar isso aqui, tirar isso aqui. Isso aqui é tudo desenho de estagiário também. Não briga comigo, estagiário. Você faz os seus.
Deixa eu só melhorar isso aqui agora, dar uma refinada. Aqui. E assim que a gente vai refinando, tá? Eu tenho outro ponto de parada que tá aqui em cima também. Vou deixar marcado aqui para vocês verem como que a gente vai refinando nossos order blocks e nossos pontos de interesse. O diário, eu sei que eu cheguei até os 50%, até tive um sweep aqui de liquidez, que é a varredura de liquidez, que embota o stop muito curto, né? Por isso que a gente fala para sempre deixar um fôlego melhor. A venda plausível aconteceu aqui, nessa região, ou no 50%, ou na perda deste candle aqui. Eu já poderia ter feito essa venda. Com o alvo primeiro. Ai. Desculpa. Esses alarmes é tudo layout do Storm que nunca mais foi embora. Com o alvo dessa região. Aqui. Alvo final, tá? Este ponto aqui. Mas eu sei que nesse doji vai ter um ponto de parada. Eu sei que nesse doji vai ter um ponto de parada. Mas o alvo final vem para cá. Tá? E aí a pessoa já estaria vendida aqui, tentando buscar esse último fundo. Porque se eu romper esse último fundo, aí eu consigo a mitigação e a anulação. Anulação? E conseguir romper esse order block para vir até este ponto. Este é o ponto que eu estou muito interessada, eu vendo tudo que eu puder para comprar naquela região, tá? É um ponto de maior liquidez externa, é um doji, é tudo que eu quero para minha vida. Tudo que eu quero para minha vida. Ali eu compro ouro a rodo, tá? Isso no diário, né? No 4 horas, talvez a gente tenha dado a entrada de manipulação. Vamos ver? Não. Mas no 4 horas a sua venda teria sido aqui, né? Quando ele tentou romper o order block, foi rejeitado e veio para cá. Com o alvo final do 4 horas até esse cara aqui, que já foi atingido. Peraí, deixa eu desenhar melhor. Até esse cara aqui. Foi só o toque, né? Bacana. Isso é o que temos de Shao. Caso ele rompa essa região aqui, caso aborte a leitura, ele rompa essa região, aí eu só poderia vender aqui nessa região acima, tá? Eu não faria nada. Por mais que eu tenha esse Fair Value Gap, veja que a mínima deste candle não toca a máxima desse. Eu tenho região de 50% que muita gente vai trabalhar, mas eu prefiro trabalhar a extremidade em si. Beleza? Euro não. Vamos Bitcoin primeiro, depois a gente vai pro ETH. Região do semanal. Eixo order block gigantesco. 50% do order block. Primeiro toque sentiu, caiu, voltou. Segundo toque eu tenho que esperar uma manipulação. Vamos ver se aconteceu em tempo gráfico menor. No diário, eu tive a manipulação em cima da máxima dos dias anteriores, aqui, fechou acima, fechou abaixo. Quem botou stop muito curto foi estopado aqui. E ele chegou até o alvo final, que era a base aqui. Veja que da mesma forma que a gente falou ali do índice e dos outros ativos, ele também está formando uma estrutura aqui. Está formando uma nova estrutura. Para que eu possa vender essa estrutura, o ponto mais bacana para eu vender seria uma manipulação, que seria fechar acima e fechar abaixo. Se eu pegar como ponto máximo aqui estes dojis assim, doji não, esse pavio aqui, eu tenho que botar minha máxima aqui, certo? E aí eu vou ver num tempo gráfico menor se foi feita a manipulação para que eu pudesse ter entrado nessa operação. Eu venho aqui então para o 4 horas. Talvez eu acho que nem deu. Ah, deu. Nossa, deu bonito, hein? Fechou acima da região, fechou abaixo da região. Eu teria vendido na perda desse cara aqui. Desse cara aqui. E o alvo dessa operação seria a base da estrutura. Eu não posso contar que vai ser rompida a estrutura no momento, porque eu sei que tem comprador aqui. Eu sei que tem. Veja bem. O alvo seria aqui. Ah, mas Ariane, agora pode cair. Tudo bem, mas o seu alvo já foi. Seu alvo já foi. Se você quer fazer uma parcial e continuar para ver se o diário vai fazer também a manipulação, coisa que ele não fez.
E aí aqui ele perderia todo esse displacement, beleza, problema seu. Mas eu estaria feliz até aqui, eu esperaria talvez uma entrada por confirmação, zero operação. Espera uma entrada por confirmação no tempo gráfico menor, de 4 horas, para poder vender com tempo com um stop mais curto. E aí sim, ele viria buscar essa região aqui. Agora eu estou na região mais barata do diário no momento, tá? Então, eu poderia esperar. Isso aqui é o meu nível chave. Fechei abaixo da região. Se eu fechar acima dessa região aqui, romper, é plausível sim uma compra. É uma compra maravilhosa? Não é, porque para mim é caro. Mas está em cima do nível chave do diário. E aí essa compra ela viria até essa região aqui, pelo menos. Pelo menos. Vai ficar muito mais claro o que eu estou falando para vocês no 4 horas. Veja que eu tinha então aqui. Deixa eu pegar um outro cara aqui. Vou pegar a linha horizontal. Fica bem mais claro assim. Aqui é minha região do nível chave, certo? Fechei abaixo, fechei acima. Essa pessoa aqui foi estopada? Não foi estopada ainda. Chegou muito próximo do stop dela aqui, ó. Muito próximo do stop dela aqui. O stop dela tá aqui, tá? Ela tomou essa operação tendo ciência que ela tá buscando no mínimo essa região aqui. No mínimo. Eixo order block, tá? Claramente, a gente sabe que o preço vai dar uma travada aqui, porque a gente consegue identificar que isso agora é uma nova estrutura que está sendo feita, podendo ser uma queda base para fazer um novo rally ou uma queda base nova queda. E aí ele vai perder de fato o key level e vai se transformar num choque. É assim que a gente vai avaliando a operação ao longo do tempo, tá? Mas aqui tem uma operação de compra rolando com o alvo final até essa região. Vamos ver se vai dar certo. Ethereum, como é que ele tá? Vamos ver. Ethereum tá bacana, por quê? Porque ele conseguiu de fato romper esse order block aqui que a gente tinha, esse carinha aqui, fechou acima no semanal e fechou abaixo. Então ele tá numa venda ad eterno. Cadê meu point fix? Ad eterno, desde quando ele perdeu esse order block no semanal. E o stop dessa galera tá tudo aqui. O alvo desse semanal é no mínimo, este ponto aqui. E no máximo a gente poderia tentar seguir até aqui, tá? Mas aqui eu já ficaria até um pouco feliz. O problema é que aí vai dar só 1 para 1 no meu risco. Aí pelo semanal não valeria a pena. Só que daria talvez os 2 para 1, que a gente esperaria, né? Se eu for descer o tempo gráfico aqui, para saber o que está acontecendo, veja que aqui foi o ponto que ele fechou acima da minha região e fechou abaixo e acionou o trade aqui, certo? Se eu tinha em mente, se eu estava avaliando essa região aqui como uma estrutura, uma base que foi perdida, então eu teria essa leitura aqui. Queda, volta até a minha região do key level, que é esse ponto aqui. Não cheguei nem a tocar, só cheguei muito próximo para dar uma nova venda buscando este último fundo, certo? Perdi esse último fundo. Dei a compra aqui, fechei abaixo do último fundo, fechei acima, compra, stop, alvo. Essa região aqui. Também não toquei. Agora, o que que ele está me mostrando aqui no diário? O que que ele está me desenhando aqui? Que eu tenho esse corrais aqui. E o que que esse corrais me demonstra? Ariane, tem liquidez aqui em cima, minha filha. Cuidado, muito cuidado. Se eu romper isso aqui, aí eu posso vir buscar essa manipulação acima. Essa manipulação acima. E aí o preço faria o quê? Opa, bagunçou que eu quero. Opa, bagunçou tudo. Não sou ainda muito expert no Quantview. Mas eu teria isso aqui, ó.
O preço viria buscar isso aqui, porque a gente sabe que aqui tem liquidez, certo? Aqui tem muita liquidez para ser capturada, o que vai impulsionar o preço de vir até aqui. Aqui me daria uma venda com stop muito, muito, muito curto. Eu faria essa venda sim, sim, buscando no mínimo. Aí depende do tempo gráfico que eu entrar, tá? No diário seria no mínimo essa região, mas se eu estiver entrando pelo semanal, eu poderia até buscar este ponto aqui, ó. Este ponto aqui. Seria muito bacana. Um risco-retorno, assim, maravilhoso. Vale a pena se pensar. Vale a pena se pensar. Pelo 4 horas, eu estou numa região compradora. Por quê? Eu preciso comprar nessa região aqui. Talvez eu esperaria ele fechar abaixo aqui, depois fechar acima para comprar. Com o primeiro alvo, este ponto aqui. E caso ele chegue aqui, eu faria talvez uma parcial para tentar ver, pagar para ver se ele rompe aquele corrais que a gente falou agora mesmo, tá? E aí ele poderia chegar num alvo muito mais longo e ali lá a gente viraria a mão. É isso. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse panorama geral aí que a gente acabou de fazer. Ai, ficou faltando. Perdão, gente. Ficou faltando euro-dólar, que eu não falei, né? Passei por cima dele, mas não terminei. Aqui. Qualquer coisa, vocês botem 2 vezes aí, se vocês estiverem cansados da minha voz. Aqui era um order block que a gente falou que estava esperando uma manipulação, e é o que de fato ele está fazendo no semanal. Fechou acima, fechou abaixo. Caso ele perca aqui esse semanal, a gente poderia pensar assim na venda do semanal. Ponto de entrada aqui, stop aqui em cima, e alvo desse semanal teria que vir até aqui. Risco retorno bacana de 2,19. Se você não quiser entrar pelo semanal, porque é muito longo, aí você poderia descer o tempo gráfico que a gente vai avaliar como seria aqui. Só vendo uma coisa aqui, ele até chegou a bater neste dojizinho aqui. Não chegou, não. Porque pelo doji eu entro pelo retorno, eu entro pelo risco mesmo, sabe? O toque eu já tô entrando, assim, eu gosto. Mas ele não chegou até lá. Então não teria dado para fazer essa venda. Então eu tinha essa região. Vamos ver o que aconteceu no 4 horas. Fica mais fácil. 4 horas, o que a gente poderia visualizar? Caso você não queira entrar pelo semanal, porque o stop pode ser longo. Você marcaria essa região aqui como nível-chave, que foi perdido e agora virou choque. Eu esperaria. E aí eu posso ficar de fora do trade, acontece, tá, gente? Como ele rompeu isso aqui, ele fez essa pernada para baixo. Eu esperaria ele voltar até esse doji e fazer uma entrada de confirmação aqui, com stop curtíssimo, alvo aqui nessa mínima, caso eu quisesse tudo pelo 4 horas, ou eu estaria no trade muito bem alocado aqui pelo semanal para tentar buscar essa região lá de baixo que a gente comentou. Lá de baixo. Essa aqui, ó. Essa aqui. Tá? Lembrando, gente, que assim, é um trend longo se for pelo semanal, tá? A gente vai ter vários pontos de parada. E para eu refletir esses pontos de parada e mostrar para vocês como seria cada um, eu sei que eu teria nesse doji aqui um ponto de parada, eu sei que eu teria nessa região aqui, porque ela foi um antigo key level que fez o preço parar, estopar. Eu tenho memória do preço ali. Então, é etapa por etapa. Primeira etapa aqui, segunda etapa aqui, terceira etapa aqui. Eu sei que o preço quer sempre ir até atrás da maior liquidez possível. Então, por isso que eu, particularmente, eu gosto de trabalhar sempre os externos, se for um swing trade, e se for day trade ou algo muito rápido, assim, de 60 minutos no Forex, aí eu sempre vou buscar ponto de interesse até ponto de interesse. Então, no próximo order block, eu já zeraria a minha operação. E só entraria na operação se ela tivesse, no mínimo, 2-1 do meu risco, tá? Senão, não me vale tempo, atenção e nem perda de dinheiro. Beleza? Acho que é isso, então. Tenham um ótimo domingo. Espero que vocês tenham uma ótima semana de trades. Muita cautela, muita calma. A gente teve vencimento de opções na semana passada, então agora o mercado pode estar um pouco mais destravado. Pode ser que vai sair daquele range, que é aquela estrutura que a gente tinha comentado, e aí dando espaço aí para trades mais longos, né? Alvos mais longos também. Um grande beijo e até mais. Até a próxima.